Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Celk. Sou o César e nesta aula será apresentado como conectar o GitHub a uma VPS da Hostinger e colocar o projeto em produção. E tudo o que está aqui será abordado no decorrer da aula. Começamos primeiro com a configuração da VPS dentro da Hostinger. Para começar, eu pesquiso pela hospedagem, sendo a Hostinger, será utilizado a VPS da mesma. Caso você não tenha, abaixo do tutorial tem um link para você adquirir a VPS com desconto. Eu realizo o login. Após ter realizado o login, venho em VPS. Como a minha VPS não é nova, está apresentando gerenciar. No entanto, caso a sua VPS seja nova, abaixo há um link para auxiliar dar os primeiros passos. Como a minha não é nova, simplesmente acesso gerenciar e em seguida venho em sistema operacional e preciso ter um sistema operacional instalado. Você pode utilizar um sistema operacional puro, no entanto, se você está apenas começando com hospedagem, não recomendo. Eu recomendo você utilizar um sistema operacional com painel e, no meu caso, será utilizado este sistema operacional e o painel. Sistema operacional Ubuntu e o painel esse daqui. Mudar sistema operacional, tem a observação, eu reconheço, próximo. Coloquei uma senha importante, anote esta senha, uma senha seguindo essas recomendações, confirmar. E se eu retornar na parte superior, será apresentado mudanças em andamento. Preciso aguardar o término e o processo pode levar até 10 minutos. Finalizado o processo, criou o ambiente. Agora eu preciso também de uma aplicação. Venho em aplicação e eu quero fazer o deploy de um projeto criado com Laravel. Então simplesmente seleciono Laravel e também mudar o sistema operacional. Reconheço que os arquivos serão excluídos. Próximo. Coloco a senha, seguindo as recomendações. Importante, anote esta senha. Recomendado é colocar a mesma senha conforme você colocou quando estava instalando o sistema operacional, confirmar, e retornar na parte superior, mudanças em andamento. Também preciso aguardar 10 minutos ou até 10 minutos, assim que finalizar eu retorno. Finalizou o processo, venho em visão geral e acesso o painel. Simplesmente clico neste endereço, coloco este usuário e também a senha que eu havia colocado durante a instalação do sistema operacional como o painel administrativo. Seleciono o idioma para ser mais fácil e realizo o login. Após ter realizado o login, venho no domínio e posso ver no navegador o que atualmente tem. E apresentou esta mensagem: sua conexão não é particular. Isso porque, no meu caso, não está configurado o HTTPS. Em alguns casos, pode abrir de forma correta sem configurar o HTTPS. Eu simplesmente venho e acesso de forma não segura, no momento ao menos, porque nos próximos tutoriais eu apresento como acrescentar o HTTPS e consegui abrir o projeto padrão que está na VPS. Agora, eu quero conectar este servidor VPS com o GitHub. Eu abro o GitHub. Caso você não tenha um cadastro no GitHub, será necessário fazer o cadastro. Depois que você fizer o cadastro, acessa o mesmo e vem na parte dos repositórios. E nos repositórios, eu já tenho alguns repositórios relacionados a outros cursos. Simplesmente clico em novo para criar um novo repositório. O nome será o seguinte: conectar GitHub, hospedagem, Hostinger, Laravel. Descrição não é obrigatória. Eu quero colocar como privada, somente eu consigo acessar. Adicione o arquivo ler e simplesmente criar o repositório. Criado o repositório,
e é criado a branch default. Esta branch default ela é utilizada para receber somente o código-fonte que será colocado em produção. Durante o desenvolvimento, deve ser enviado o código-fonte para outra branch. No meu caso, eu venho em branch e crio uma nova branch, será a branch dev master. E pegue como padrão a branch man. Simplesmente criar. Desta forma, já temos o nosso servidor configurado e também agora o repositório no GitHub. Mas eu quero conectar o meu computador pessoal, eu quero conectar com o GitHub. Para fazer essa conexão, eu preciso ter o programa Git instalado no computador. Então, bora ver se eu tenho o Git instalado e eu quero conectar o meu computador pessoal com o GitHub. E como eu vou enviar um projeto PHP, eu crio este projeto dentro do servidor XAMPP. Abro o servidor XAMPP, inicio o Apache, também o MySQL. O MySQL não há nenhum problema, não será utilizado. Após ter iniciado, abro no gerenciador de arquivos, acessei o disco principal e em seguida onde está instalado o XAMPP e o diretório Celk que eu sempre utilizo nos tutoriais. Abro esse diretório no editor Visual Studio Code. Há várias formas para abrir, uma delas é simplesmente arrastando o diretório. E eu quero conectar agora o meu computador com o GitHub. E primeiro verifico se eu tenho o Git instalado. Git-v e apresenta a versão, porque eu tenho o Git instalado. Caso no seu ele tenha apresentado um erro, porque você não tem o Git instalado, você precisa instalar. Abaixo desse tutorial vai ter um link redirecionando para uma aula na qual eu apresento como instalar o Git no seu computador. Importante, Git é uma coisa e GitHub é outra. GitHub é o servidor de versionamento. GitHub, GitLab, entre outros servidores de versionamento. E como eu já tenho o Git instalado, eu utilizo Git, em seguida clone. Eu quero clonar algum projeto, coloco "-b" ou "-branch", independente. Eu prefiro colocar desta forma, "-branch", porque é mais claro. Mas para quem já tem um conhecimento sobre Git, simplesmente coloca "-b". É a mesma coisa, mas eu coloco branch para ser mais claro. Agora, qual branch que deve ser clonada? É a branch dev master, porque a branch man somente recebe o código que deve ser colocado em produção. Dev master, indicado qual é a branch. Próximo passo é pegar o endereço, simplesmente retorno no repositório e em seguida copio esse endereço. Eu agora vou utilizar o HTTPS. No computador local é o HTTPS. Colo o endereço e, se eu deixar desta forma, será criado um novo diretório com este nome, conectar GitHub, mas eu não quero. Eu quero que ele crie dentro desse diretório. Simplesmente coloco o ponto e agora será clonado. No momento eu só tenho o arquivo ler, exatamente o arquivo ler que está no GitHub. Mas eu quero trabalhar com o projeto Laravel. Continuo nesse mesmo terminal, só limpo para conseguir visualizar melhor e confiro se eu tenho o Composer instalado, simplesmente colocando o Composer. É apresentado os comandos porque eu tenho o Composer instalado no meu computador. Se você não tiver, você precisa instalar a mesma coisa. Abaixo vai ter um link redirecionando para um tutorial como instalar o Composer. Utilizo o Composer. O Composer é utilizado para gerenciar as dependências ou bibliotecas de terceiros. Neste caso, eu quero criar um projeto e este projeto será criado com o framework Laravel e deve ser criado dentro desse diretório. Mas se eu colocar o ponto para criar dentro desse diretório, vai reclamar deste arquivo. Então eu faço o seguinte, ao invés de colocar ponto, eu crio um diretório teste. Assim será criado o projeto dentro desse diretório teste. Inclusive, já tem esse diretório teste. Eu aguardo o término
Inclusive, vamos ver qual é a versão atual. A última versão do Laravel é a versão 11, ela que eu estou utilizando. Só conferir, colocar no final para ser fácil de visualizar quando finalizar a criação do projeto. Finalizou? Posso apagar este arquivo ler que está no GitHub. Eu não vou excluir no GitHub, vou excluir no computador local no momento. E tudo que está dentro desse diretório teste, que refere-se ao projeto que eu criei, eu seleciono, copio e colo na raiz. Clico na raiz e colo o que eu havia copiado. No entanto, eu não copiei tudo. Tem alguma coisa que faltou. Ou copiou. Sim, copiou. Somente ainda não tinha finalizado. Se eu vier agora dentro do diretório teste, eu posso excluir. Então, simplesmente apago esse diretório teste. É o teste sem o S, porque esse teste com S refere-se a teste do Laravel. E no arquivo ler, apago tudo que está internamente e coloco os comandos que eu já executei. Primeiro, requisitos, PHP 8.2 superior, Composer conforme eu apresentei e o Git também conforme havia já apresentado. Como rodar o projeto baixado, isso eu acrescento no decorrer do tutorial. Criado o projeto com este comando, agora é só startar o projeto. PHP Artisan serve. Só copio o comando para agilizar. Depois de ter iniciado, eu pego este endereço e abro no navegador. Abro uma nova guia e eu estou visualizando o projeto local. Aqui está o IP local e este projeto é no servidor da hospedagem. E este projeto local, eu não quero que seja somente isso. É claro, o seu projeto vai ter mais conteúdo, mas só para ser diferente, eu venho dentro do Resource e tem este arquivo bem-vindo. Eu apago tudo que está dentro deste arquivo, coloco a estrutura básica do HTML, português, Brasil, em seguida para apresentar na aba do navegador e no corpo simplesmente um título, bem-vindo Selk. Se eu conferir no navegador, bem-vindo Selk. Está apresentando a opção de traduzir, isso porque no nosso arquivo ler, venho no mesmo e faço as devidas correções. Eu citei arquivo ler, não, é arquivo env. Não é Laravel, será Selk. No momento é local, a chave eu deixo, apresente o debug exato, time zone, fuso horário, América, São Paulo, e o endereço da aplicação no momento é esse daqui. Eu substituo no lugar do localhost, a barra retiro. Qual é o idioma da página? Português, Brasil. Só conferir. Se eu atualizar o projeto local, não apresenta mais a opção de traduzir, porque está configurado português. E também, como eu não vou utilizar banco de dados, eu comento isso daqui no momento, simplesmente acrescento o hashtag, seguro Ctrl, 2 pontos e automaticamente já comenta. E também a seção altero para file, porque se eu não tenho base de dados, não tenho como utilizar a mesma. Só confiro se continua. Sim, continua funcionando. Agora, eu faço o seguinte. Eu envio este projeto ou esses arquivos que eu acrescentei para o GitHub. Porque atualmente na branch dev master, essa daqui, só tem o arquivo ler. Como eu faço para enviar? Inclusive, eu acrescento os comandos no arquivo ler. Como usar o GitHub? Baixar os arquivos ou clonar, isso eu já apresentei. Definir as configurações, no meu caso não é necessário, mas se no seu apresentar algum erro, você precisa configurar. Você coloca o nome e o e-mail, de preferência o mesmo e-mail que está no GitHub. Eu pulo essas duas partes, mas ou podemos executar, só para você também executar. Primeiro César, depois o e-mail. Pego este comando e não será mais o César meu e-mail. Coloco cesarselk.com.br, mesmo e-mail do
GitHub que está no meu perfil. Verifico qual branch que eu estou. Eu estou na branch DevMaster? Ok, sim. Baixar as atualizações. Isso se há mais desenvolvedores na equipe e algum desses outros desenvolvedores enviou um novo código-fonte para o GitHub. Por isso, sempre antes de realizar o push, empurrar os arquivos locais para o GitHub, verificar se não há alguma atualização no GitHub. Para verificar se o projeto não possui nenhuma atualização, simplesmente é o Git pull. Git pull é para verificar e puxar os arquivos. É claro, no meu caso, não tem nenhuma alteração. Você pode utilizar a ferramenta que o editor fornece para enviar, mas eu não vou apresentar no momento, só no decorrer da aula. Eu adiciono de forma manual. Adicione todos os arquivos, conforme está aqui a descrição. Após ter adicionado, posso fazer o commit, copio este comando, acrescento uma descrição e nessa descrição é base do projeto. Colocada a descrição, importante essa descrição porque ela auxilia, já não está mais da cor verde, significa que adicionou as alterações no índice. Falta agora realizar o commit. Simplesmente pego este comando, git push. Push não é puxar, é empurrar. Empurrar os arquivos locais para esta branch DevMaster. Conferir. Se executa com sucesso, sim. Próximo passo é verificar no GitHub. E eu tenho o código. Está a mensagem que eu coloquei, base do projeto, está na DevMaster. Porque a DevMaster ela vai ser utilizada durante o desenvolvimento. Um desenvolvedor pode colocar um código, outro desenvolvedor pode melhorar aquele código, refatorar e assim por diante. Por isso que esta branch pode ser DevMaster ou qualquer outra branch, é a sua equipe que vai definir, é ela que recebe o código durante o desenvolvimento. E a branchman não possui ainda o código que será colocado em produção, porque no momento o nosso projeto ainda está em desenvolvimento. Conseguimos vencer mais uma etapa, conectar este usuário ao GitHub. O próximo passo agora é conectar este usuário com a hospedagem. E para fazer essa conexão, será utilizado o SSH, porque você consegue conectar de forma segura. É recomendado utilizar este modelo de conexão. Retornando no código, aqui tem mais alguns comandos, mas depois eu retorno. Eu acrescento antes como usar o GitHub, coloco os comandos que eu vou apresentar agora. Esses comandos você guarde com muito carinho. Se você vai trabalhar em uma equipe, você vai utilizar esses comandos. Por isso, guarde com carinho esses comandos que algum dia você vai precisar deles. Eu garanto que você vai utilizar. E se você tem uma lista de comandos, você simplesmente consulta e auxilia no seu trabalho. Primeiro, conectar o PC ao servidor com SSH. Criar a chave pública e chave privada. Antes de criar, eu confiro se eu tenho alguma chave local. Ele vai ser criado no disco C, depois users, nome do seu computador e o diretório SSH. Eu abro o gerenciador de arquivos e acesso esse diretório. Eu apago isso daqui, eu quero começar do zero, para vocês terem igual. Excluído, agora retorno aqui. Gerar a chave. E esse texto aqui não é obrigatório, mas é recomendado para ser fácil de identificar, porque você pode ter chave de um determinado usuário, este César, como também entre outros usuários. Se você colocar o nome do usuário ou e-mail do usuário, é mais fácil de identificar a quem pertence esta chave. É a chave pública, eu vou trabalhar com chave pública, a chave privada nunca é compartilhado. Limpo a tela
em seguida executo este comando, será gerado um par de chave conforme o endereço que eu havia citado. Sim, eu quero que crie neste diretório, mas se você quiser, você pode colocar em outro diretório. E eu coloquei aqui, senha usada no tutorial, não utilizar a mesma. Então, você não utiliza esta senha. Eu estou utilizando no momento. Opa, eu alterei, não vou alterar, porque essa senha eu já acrescentei no servidor. Você pode utilizar senha diferente. Aqui no servidor uma e neste local outra. Mas enquanto você está aprendendo, utilize a mesma senha, assim você evita qualquer problema. Eu copiei, em seguida cliquei botão direito do mouse, provavelmente colou, ok? Repetir a senha, novamente, botão direito do mouse e Enter para gerar a chave. Apresentou sucesso e criou a chave dentro desse diretório. Agora, eu posso conferir nesse diretório, está a chave pública e a chave privada. A chave pública você compartilha. Agora, a chave privada você nunca compartilhe com ninguém. E para apresentar a chave, eu pego o seguinte comando. Aqui tem onde está a chave, conforme já acessei, exibir o conteúdo da chave pública. Copiei o comando, Enter para executar e tenho a chave e no final aquela descrição que eu havia citado. Assim é fácil de identificar para quem pertence esta chave. Pertence ao desenvolvedor César. Copio esta chave, retorno no servidor e no servidor quero acrescentar o acesso SSH, senha de acesso, alterar, mas eu não quero alterar a senha, eu quero acrescentar uma chave. Venho em chave, eu tenho aqui uma chave, eu vou remover, mas provavelmente você não tem a chave. E quando eu coloquei para remover, tenho tempo para realizar a mudança. Eu vou aguardar finalizar e quando finalizar eu retorno. Finalizou o processo, adicionar uma chave, eu coloco um nome. O nome você pode colocar o nome que você quiser, no entanto, coloque um nome intuitivo. Inclusive, eu poderia colocar Celk e em seguida César para identificar que esta chave pertence ao usuário César. E quando eu sair desta equipe, podem remover simplesmente a minha chave e eu não tenho mais acesso a este servidor. Adicionar a chave. A mesma coisa, preciso aguardar as mudanças. Finalizado, venho em visão geral e novamente venho em acesso SSH. Se eu já compartilhei a minha chave pública, significa que eu posso agora conectar com este servidor. E temos qual é o comando que deve ser utilizado. SSH root, em seguida o IP. Você pode utilizar programas para fazer conexão sem problema, mas aqui eu estou apresentando com comandos. Pego simplesmente SSH root, é o mesmo que tem no arquivo ler, provavelmente tem. Depois que exibir o conteúdo, acessar o servidor. Eu coloquei o meu IP, você verifica qual é o seu IP. Após ter colocado o comando, dei o Enter. Quero que este IP seja adicionado como confiável. Simplesmente coloco Yes, sim, dou um Enter. Colocar a senha, eu coloco a minha senha, não utilize esta senha, eu só coloco aqui para ser fácil de copiar durante o tutorial. Ele deve apresentar sucesso, sim, bem-vindo, e o painel que eu tenho instalado. É esse daqui, painel administrativo. Significa que eu tive sucesso. Este usuário, ele com o SSH, está conseguindo fazer a conexão com a hospedagem VPS. Se eu já consigo fazer a conexão, eu posso manipular a hospedagem, o servidor. E a primeira coisa que eu quero fazer é o seguinte, limpar o servidor. Se eu vier em arquivos, lembrem deste caminho. Melhor, eu deixo aberto, venho em arquivos, abro uma nova guia,
assim eu consigo deixar a página aberta. E neste caminho indica home user htdocs. Eu já acessei home htdocs, depois este endereço, conforme está aqui, e o diretório público, porque esse diretório público onde está o arquivo raiz do Laravel. Eu quero remover tudo isso daqui. E se eu retornar no arquivo ler, eu coloquei o seguinte comando: remover todos os arquivos do servidor. Você coloca remover os arquivos deste diretório, inclusive os arquivos que possuem o ponto na frente. .env exemplo, todos eles devem ser excluídos. Aqui eu tenho o meu endereço. Esse endereço aqui já deixei pronto para facilitar. E eu estou dentro do servidor, porque se eu abrir um novo terminal, observem que esse está local e esse aqui, SSH, eu estou no servidor. Colo o comando que eu havia copiado, inclusive eu não copiei, copio novamente, botão direito para colar e Enter para executar. A princípio, executou com sucesso e já fiz coisas. Vamos ver o que aconteceu. Não tem mais nenhum arquivo. Olha que comando perigoso você executar. E consegui confirmar para vocês que estou conectando com o servidor e consigo já manipular o mesmo através do terminal local. Próximo passo é conectar a hospedagem com o GitHub, para que a hospedagem possa pegar os arquivos que estão no GitHub. Imagine o seguinte processo. Este desenvolvedor ele não tem permissão para acessar o servidor. Ele desenvolveu uma funcionalidade e envia para o GitHub. O código está no GitHub, na branch DevMaster. Alguém mesclou, enviou os dados da branch DevMaster para a branch default, provavelmente a branch main. Vamos imaginar que é o Ferúcio que enviou e mesclou os arquivos. Agora, alguém precisa enviar para a hospedagem. E quem tem o acesso à hospedagem? É esse aqui, o usuário. Ele possui o acesso seguro com SSH. Este usuário ele pode conectar-se com a hospedagem e baixar todos os arquivos que estão no GitHub. Limpar isso daqui, limpar essa bagunça. Agora eu quero fazer isso daqui, conectar, fazer esta conexão. Também coloco no arquivo ler, no final, linha 135, então eu retorno, coloquei os comandos que devem ser utilizados a partir de agora, gerar a chave SSH no servidor. Agora, o servidor ele vai ter a chave privada e vai compartilhar a chave pública com o GitHub, assim como eu fiz local. A minha chave privada está comigo, a chave pública eu compartilhei com o servidor. E temos o mesmo comando, é esse daqui que deve ser utilizado para gerar a chave. Mas você deve executar este comando dentro do servidor, não execute em outros terminais. Aqui eu tenho o PHP Artisan com o projeto iniciado e esse aqui está vazio, é no SSH, que está logado no servidor. Eu novamente copio este comando, colo o comando, executo, deve gerar uma chave, gerou a chave pública e a privada. Dentro desse diretório? Sim, eu quero que seja dentro desse diretório. Simplesmente um Enter. Qual é a senha? Conforme eu já citei, eu coloquei aqui a senha para facilitar, mas você não utiliza esta senha. Pode utilizar uma senha complexa sim, mas a sua senha. Repetir novamente, eu simplesmente clico com o botão direito do mouse para colar. E gerou a chave agora no servidor. E também posso acessar no servidor ou simplesmente exibir. Aqui está errado, eu coloquei disco C, não. Qual é o caminho? Só conferir, aqui é o root.
copio e acrescento neste local. Apago isso daqui, local que é criada a chave pública no servidor. Mas não interessa no momento isso, eu posso simplesmente pegar este comando e ver a chave. Executo este comando e tenho a chave dentro do servidor. E esta chave eu preciso compartilhar com o GitHub. Venho no GitHub, em seguida acesso configuração. Somente eu abro uma nova guia para não fechar esta. E em configuração, tenho a parte do SSH. Eu tenho esta chave, eu posso remover ela. Só conferir, sim, posso remover. Você não vai ter esta chave e eu crio uma nova chave. Coloco o nome, Selk, em seguida Hostinger para ser fácil de identificar a quem pertence esta chave. Coloquei a chave, adicionar a chave, adicionou com sucesso, só conferir se eu preciso de alguma coisa, não, aqui está ok. Retorno novamente para o repositório. Eu tenho aqui algum comando, acessar o servidor com SSH, não é o que eu quero agora, assim, porque isso daqui, conectar o PC no servidor. Eu editei no lugar errado, dou um Ctrl Z aqui e descer na parte onde está o comando correto. Conectar o servidor ao GitHub. O comando gerar a chave pública, isto é, gerei, depois imprimir. Aqui não tem o caminho. Não vou apresentar o caminho porque eu já apresentei lá acima. No GitHub, como você acrescenta a chave, está aqui, isso eu apresentei agora mesmo, verificar a conexão com o GitHub com este comando. Era isso que eu queria agora. Colo o comando para ver se conseguiu realizar a conexão de forma correta. E está pedindo se eu confirmo se esse IP é confiável. Sim, coloco Yes, dou um Enter, acrescento a senha, estou na linha 154. Lembrar da linha para depois retornar na linha correta. Pego esta senha, colo, botão direito do mouse, Enter. Eu coloquei errado? Não. Coloquei certo. Bem-vindo, Selk, autenticado com sucesso. Quer dizer que consegui fazer a conexão. Retorno na linha 154. E aqui eu coloquei a descrição. Lembram desta mensagem? Isso é para evitar ataques man in the middle, isto é, homem do meio. Alguém intercepta o código ou o arquivo e pode fazer alguma alteração. Desta forma, eu estou indicando que eu confio. Adicionar automaticamente o host no GitHub. Não preciso deste comando, porque eu já executei acima. E depois for solicitado, você digita assim, verificar a conexão. Eu verifiquei, mensagem de sucesso. Agora, usar o terminal conectado ao servidor, este terminal. Primeiro, acessar o diretório onde está o projeto. O meu está em home user htdocs, é isso? Home user htdocs e depois este restante do caminho. Eu coloquei o caminho completo, acesso o diretório, agora eu estou dentro desse diretório. Anteriormente eu estava na raiz, agora dentro do diretório, esse daqui. Ele tem alguma coisa? Não, está vazio no momento ainda, porque eu havia excluído. Baixar os arquivos do GitHub. Isto é, a Hostinger, ele vai baixar os arquivos do GitHub, porque a conexão nossa já foi realizada com sucesso. E qual é o comando para baixar? Git clone branch, qual branch que deve ser utilizada, e depois o repositório. Mas lembro que eu havia citado que a branch dev master é utilizada durante o desenvolvimento. Ela possui o código. Se eu vier na branch man, ela não possui o código. Eu preciso mesclar agora. Como eu faço para mesclar? Essa parte de mesclar provavelmente vai ter um desenvolvedor da equipe que vai ser responsável. A branch dev master, todos os desenvolvedores têm permissões
de manipular. Agora, a branch man, provavelmente um único desenvolvedor tenha permissão, um único desenvolvedor da equipe. É isso que eu vou fazer agora. Eu também já deixei os comandos aqui na linha 180. Eu parei, só lembrar, 180 e retornar na parte de mesclar. Eu tenho algum lugar aqui, nova branch, só conferir onde está o título. Como usar o GitHub? Isso aqui eu já usei. Em seguida, verificar a branch, baixar as atualizações, enviar os arquivos. Agora, criar uma nova branch. Eu crio uma nova branch man local. Inclusive, aqui tem o traço B, a flag resumida. Eu só copio para ter certeza, mas você digita o comando. Eu não copiei ainda. Simplesmente só selecionei. Agora sim, dou Enter e eu coloquei no lugar errado. Eu coloquei no servidor. Não é no servidor, é no terminal local. Executo é no terminal local, criado a branch. Confiro qual branch que eu estou primeiro. Para isso, utilizo git branch. Eu estou na branch man, a branch que eu criei. Caso você não seja redirecionado, você pode mudar de branch com o comando git switch, em seguida a branch que você quer. Alterei, se eu conferir git branch, estou na man. Se eu quiser alterar para dev master, só conferir, em seguida pego a branch, verifico dev master, eu quero retornar na branch man. Agora sim, e verifico qual branch que eu estou, branch man. Mesclar o histórico de commit de uma branch em outra. Eu quero pegar o código da dev master. Pego este comando, executo. Depois que eu fiz o commit, preciso fazer o push. Isso, um push na branch man. Peguei o código da dev master, coloquei na branch man. Executar o comando, se estiver correto, deve mesclar os arquivos. Executou com sucesso. Anteriormente, a branch man não tinha os arquivos do projeto. Se eu atualizar, olha que beleza! Agora, a branch man possui o código da dev master. E os desenvolvedores podem continuar fazendo bagunça lá na branch dev master, porque dev master, a branch man que vai ser colocada em produção. Agora que a branch man tem o código, eu posso, o usuário, acessar o servidor com SSH e baixar para o servidor os arquivos que estão no GitHub. E era na linha 181 que eu havia pausado. 181 está aqui, baixar os arquivos. Quando eu não preciso indicar a branch, ou quando eu não indicar, pega a branch default. Se eu colocar simplesmente git clone, depois eu estou usando SSH. Então, para clonar, não utilizo HTTPS. É o SSH. Copio e colo. Importante, no final, colocar o ponto, porque eu quero clonar o projeto dentro desse diretório. Se eu conferir no navegador, ele deve ser clonado dentro desse diretório. Não deve criar um novo diretório. Se você não colocar esse ponto no final, vai ser criado um novo diretório com este nome, o nome do repositório. E se você quiser ter certeza que está clonando a branch correta, eu recomendo que você acrescente a flag B e depois o nome da branch, a branch man. Será que é a branch man a nossa default? Só conferir man, exato. E simplesmente dou um enter. Se estiver correto, deve fazer o clone. Mas quer a senha. Eu estou na linha 181, só para lembrar, e pego esta senha que eu havia colocado no SSH e fez o clone. Confiro na hospedagem, atualizo e tenho o projeto.
Agora vem o próximo passo. Eu não posso ainda testar. Tem alguma coisa aqui abaixo da 181? Há outras coisas ainda para ser implementadas. Por exemplo, quando é enviado o código-fonte para um repositório, no meu caso é para o GitHub, não é enviado o arquivo env e também não é enviado o diretório vendor. Esse arquivo e esse diretório, eles não são enviados. Por que não são enviados? Será que aqui enviou o diretório vendor? Não, não enviou o diretório. Achei que enviou, porque ele não está com o texto ofuscado. Esse diretório vendor, ele possui os arquivos das bibliotecas de terceiros. Eu estou executando em um determinado sistema operacional em uma determinada versão do PHP e outro desenvolvedor ele pode estar rodando o projeto em uma outra versão. E os arquivos do Composer serão criados conforme a versão que a pessoa possui, o desenvolvedor possui. Por isso que o diretório vendor não é liberado. Ele deve ser criado conforme as configurações do computador, do usuário ou do servidor. E o arquivo env também não é enviado, porque este arquivo env ele pode ter algumas informações ou algumas credenciais sigilosas. Imagine, eu coloquei aqui as credenciais do banco de dados de produção ou algum outro banco de dados para realizar o teste. E se eu enviar este arquivo env para o servidor de versionamento, os outros usuários vão ter acesso. Assim, o arquivo env não é enviado para o repositório, somente o arquivo env exemplo. Inclusive, aqui eu esqueci de alterar, porque o arquivo env exemplo ele deve ser uma cópia do arquivo env. Eu não alterei. Aqui falta alterar. Português Brasil deve ser um espelho. Não é bem um espelho, porque não é idêntico, no entanto, deve ter as mesmas características. Seleciono Ctrl 2 ponto para comentar, o mesmo que está no arquivo env. Comentado. E também a seção deve ser salva no arquivo, porque não existe a base de dados. Isso eu alterei local. Fecho isso daqui. Agora, se eu retornar no arquivo ler, vamos ver o que eu preciso fazer. Clonar o arquivo env exemplo para env, fazer uma cópia. Isso dentro do servidor. Executo o comando. Somente não copiei, voltar e copiar o comando e executar. A princípio executou com sucesso, confiro, eu tenho o arquivo env agora. Ele é uma cópia deste arquivo env exemplo. Eu preciso fazer as devidas alterações. Abro com nano, simplesmente coloco o comando nano e abre o arquivo .env e faço as devidas alterações. Primeiro, o nome do projeto será Selk local. Provavelmente eu coloquei no arquivo ler, sim, está aqui. Assim facilita, apago local e coloco produção. A chave, eu preciso gerar a chave. Debug eu deixo true no momento, mas depois eu altero para não apresentar para o usuário os erros. Ele deve apresentar uma página 400 ou 500, provavelmente uma página 500. E qual é o endereço? Ao invés de copiar daqui, eu copio da URL. Coloquei o HTTPS, sim, continua com o HTTPS, mas eu não vou conseguir acessar porque não está configurado o SSL. Depende, em alguns casos, ele pode configurar o SSL, mas vai ter uma aula específica sobre isso. Mais alguma coisa que é necessário? Sim, coloco português Brasil. Tem mais alguma coisa? Conectar. A conexão com o banco de dados eu preciso comentar. Isso está depois do canal, base de dados. No início, coloco o hashtag e eu comento. Se eu comentei, não tenho conexão com o banco de dados, a sessão eu também não posso salvar no banco de dados. Eu salvo no arquivo. O arquivo está dentro do storage. Mais alguma coisa para ser alterado? Não.
somente tem como eu devo salvar. Ctrl O para salvar, em seguida Enter e Ctrl X para sair. Ok, fechei o arquivo e preciso criar a variável de ambiente. Lembram que estava vazia. Só abrir o arquivo env-exemplo para mostrar. A chave é este local. A env-exemplo está com a chave, eu coloquei, está errado, não pode ter a chave env-exemplo. Composer install para instalar, porque não possui o diretório vendor aqui, deve instalar todas as dependências de terceiros. Deve ser instalado como root? Eu deixo sim. Eu posso alterar, mas no momento eu deixo como root, porque depois eu apresento para vocês como fazer as devidas alterações. Depois que ele instalar, eu preciso gerar a chave. Onde que está? Aqui está gerar a chave. Pego este comando, executo gerar a chave, e se eu abrir o arquivo env com nano, vamos ver, agora eu tenho a chave. Simplesmente clico Ctrl X para sair, porque não houve nenhuma alteração. Alterar a propriedade do diretório, porque atualmente quem é proprietário é root, mas o root, se eu deixar root, somente o usuário root consegue acessar. Eu quero que qualquer usuário possa acessar. Para isso, utilizo este usuário, user. Assim, eu altero, indicando que quem é o proprietário é o user de todos os arquivos que estão dentro desse diretório. Não é obrigatório sudo, porque eu estou logado como root, mas eu deixo o sudo na frente. Copio este comando, em seguida executo o mesmo, confiro se conseguiu alterar de forma recursiva, alterar inclusive os diretórios e arquivos filhos. Eu atualizo, agora user. Se eu abrir app, dentro do app o diretório também está como user. Retorno para a raiz do projeto. Tem mais alguma coisa para alterar? A princípio não, mas você pode reiniciar só para ter certeza que está valendo todas as suas alterações que você fez. Inclusive, também limpar o cache do PHP Access. Enter para executar a limpeza de cache. Será que podemos testar até que enfim? Se eu atualizar, bem-vindo a Selk. O projeto local, aqui eu tenho o IP local, eu já tenho em produção. Isso seguindo os padrões recomendados. Isto é, trabalhar com servidor de versionamento. Eu coloco todo o código-fonte no servidor de versionamento. Para os usuários conseguirem conectar com o GitHub, precisa ter o programa Git instalado. Eu estou com este usuário criou um repositório no GitHub. Depois de ter criado o repositório, enviou o projeto base e outros desenvolvedores podem baixar este projeto e começar a trabalhar. Imagine que este desenvolvedor desenvolveu uma funcionalidade e enviou para o GitHub. Assim, outro desenvolvedor, esse daqui, vamos supor este chefe Ferúcio, ele consegue baixar o código-fonte caso seja de interesse. Depois que o código-fonte está no GitHub, o projeto está implementado, passou pelo teste, pela validação e pode ser colocado em produção. E isso só vai para a produção se o código estiver na branch default, no meu caso, a branch main. Depois que foi colocado na branch main, algum desenvolvedor tem permissão de fazer o merge, mesclar. Depois que fez o merge, mesclou o código-fonte, algum desenvolvedor tem permissão de acessar a hospedagem, a VPS, com SSH. Qual é o usuário que tem a permissão? No nosso exemplo, é esse aqui o usuário. Ele consegue conectar com a VPS e acessar a VPS e executar os comandos. A partir do computador deste usuário, ele consegue executar os comandos dentro do servidor e baixar, inclusive, as alterações do código-fonte que estão no GitHub. Com o nosso servidor conectado
com o GitHub. Além disso, colocamos um projeto em produção. Deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.